Olá, nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de a demanda por energia elétrica residencial em São Paulo, estimativa das elasticidades, renda e preço da demanda após a crise hídrica de 2014. Bom, dentro desse vídeo nós estamos falando de energia elétrica, é muito legal a gente já iniciar aí tratando o conceito da energia elétrica. Posso definir energia elétrica como capacidade de produzir trabalho elétrico. Na física, existe um conceito fundamental aí, o conceito de trabalho, ele depende de força e movimento, força e deslocamento. Então, se eu tenho carga elétrica se deslocando a partir da impulsão de uma força elétrica, né, que é chamada de tensão elétrica, eu tenho realização de trabalho. Logo, eu teria aí consumo de energia. A gente consegue compreender que se eu preciso movimentar muitas cargas, eu vou precisar realizar muito trabalho, logo eu vou consumir muito mais energia, tá? Então, energia é a capacidade de produzir trabalho elétrico. E trabalho tem relação com força e deslocamento. Outro ponto que eu posso destacar aí são os tipos de energia, né? Eu tenho vários tipos de energia aí. Eu tenho a energia potencial gravitacional. Que energia potencial gravitacional é essa? Por exemplo, quando eu pego o meu celular aqui, eu fico segurando ele. Se eu segurar esse celular aqui, eu estou armazenando aqui uma energia potencial, tá ok? Bom, agora eu também tenho a energia cinética, que tem relação com o movimento. Um carro aí se movimentando, ele possui uma energia cinética, né? Uma turbina de um gerador se movimentando também possui uma energia cinética. Também tenho a energia potencial elástica, que é aquela que é armazenada nas molas, que é armazenada nos elásticos, ok? Isso também armazena ali uma energia. Além desses tipos de energia, eu também tenho as fontes. Fontes de energia são quem? O sol, a água, o carvão, o petróleo. Isso e mais outros, nós temos outros exemplos, são exemplos de fontes de energia. E as usinas geradoras de energia, que é o foco do nosso trabalho? Para que eu produza energia elétrica, é necessário que tenha-se transformação de energia. Por quê? Energia é algo que se transforma. Por exemplo, eu posso transformar energia potencial gravitacional em energia cinética. É o caso do que é utilizado aí nas usinas hidrelétricas. Na usina hidrelétrica, o cara pega lá uma energia potencial, represa d'água, a água caindo, então a água vai, cai, movimenta as turbinas, transforma aquilo em energia cinética. Aquela energia cinética é depois transformada em energia elétrica dentro do o gerador é que faz isso, né? Eu movimento a pá da turbina, lá dentro é gerado um eixo, né, que me gera ali a energia elétrica. Então eu tenho potencial gravitacional que vira cinética, que vira elétrica, transformei energia. Então eu tenho as usinas geradoras de eletricidade, eu tenho a hidrelétrica, eu tenho a eólica que transforma a movimento cinética, né, provocada pelos ventos, movimento das pás dos aerogeradores em elétrica nos geradores. Eu tenho a usina nuclear, eu tenho a usina termoelétrica, a solar, a biomassa. Então tem algumas características, alguns tipos de usinas que vão usar essas transformações de energia. Sabendo o conceito de energia, posso analisar contigo aqui, eu coloquei dois recortes do tempo, um da Matriz Energética Brasileira 2011, fonte Empresa Pesquisa Energética, né, 2012, no balanço deles. Você repara que você tem uma matriz aí em que você tem aproximadamente 82% da energia elétrica gerada no Brasil proveniente aí da água, né? A água utilizada como fonte de energia. Você reparar, aí você tem muito pouco do vento, destaca o vento aí com 0,5% na usina eólica, né? O vento é utilizado nas usinas eólicas e em 2011 só era 0,5% da produção de energia para o nosso país. Bom, se você olhar aí o resto são derivados do petróleo, carvão, nuclear, essas coisas aí, biomassa. Bom, o recorte de 2019, você repara agora que houve uma queda na utilização da água como fonte de energia na geração de eletricidade, né? Ela caiu de aproximadamente 82% para aproximadamente 65%. Houve uma queda bem considerável. A eólica teve um aumento muito interessante, saiu de 0,5% para 8,6%. Apareceu a solar, que não aparecia em 2011.
indicando que existe uma tendência, a gente sair um pouco dessa dependência da hidrelétrica aí, ok? Então vamos lá, continuando. Aí vem a formulação do problema e a justificativa do trabalho, que se refere ao seguinte: olha, em 2014 houve escassez de chuva, houve uma crise hídrica. Essa crise hídrica gerou uma diminuição nos níveis dos reservatórios, né? A gente está vendo dessas duas matrizes aí, desses recortes de tempo que eu fiz, a água é a principal fonte de energia utilizada para a geração de eletricidade no Brasil. Devido à escassez de chuva e redução dos níveis dos reservatórios, nós tivemos aí uma crise na geração de energia elétrica no ano de 2014. A limitação do campo de estudo do trabalho foi na cidade de São Paulo. Eu coloquei limitação do campo São Paulo e o enfoque foi verificar se essa respectiva crise levou a mudanças comportamentais no que diz respeito ao consumo de energia elétrica no âmbito residencial na cidade de São Paulo a partir desse período, comparando a demanda de energia antes e depois da crise. Objetivo principal do trabalho: verificação do comportamento dos cidadãos paulistanos, observando se ocorreu alteração de forma permanente no que diz respeito ao racionamento de energia elétrica em virtude da crise hídrica de 2014. Também botei aqui alguns objetivos intermediários, que dizem, primeiro, análise do consumo de energia elétrica em São Paulo, avaliando de que forma fatores como renda, tarifa praticada, número de consumidores e quantidade de eletrodomésticos influenciam no consumo do produto. Estimação da elasticidade, renda e preço da demanda agregada. A hipótese é a seguinte: situações de crise são capazes de provocar mudanças comportamentais permanentes nos cidadãos. É isso que eu considerei como hipótese. Metodologia do trabalho: levantamento bibliográfico dos conceitos e dados históricos, análise dos dados, modelagem do trabalho e, por último, testes e hipóteses. Bom, análise dos dados. Primeira coisa, nós vamos ver aí as unidades consumidoras versus consumo de energia. É possível reparar aí na linha azul, a legendazinha mostra pra gente aí unidades consumidoras, que existe um crescimento praticamente linear, né, das unidades consumidoras anualmente. Ela vai num crescente, não existe queda, sempre em crescente. Bom, o de energia elétrica, eu vou comparar o de energia elétrica com todos os outros, né? Então repara que existe um foco aí, vou dar mais ênfase agora, depois vou diminuir essa ênfase. Você tem ali, ó, de 2007 a 2014, sempre em crescimento. 2014 houve uma queda provocada pela crise, né? Até pela própria crise, não estava se produzindo energia. Depois, consegue entre 2015 e 2016 praticamente ficar constante. A diferença é muito pequena, né? Entre 2015 e 2016, há um aumento bem pequenininho. Depois o aumento começa a crescer e fica mais acentuado nos últimos anos, 2018 e 2019. Né? Demonstrando que a energia elétrica realmente é algo que não se consegue controlar por muito tempo o consumo, porque é algo necessário aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, se você analisar as tarifas praticadas versus o consumo, tu vai perceber nesse gráfico que existe aí uma variação bem assim, houve uma redução de tarifa, depois subiu um pouquinho, depois subiu acentuadamente aí. É possível perceber que em 2015 houve um aumento bem elevado na tarifa, talvez para frear o consumo, né, devido à crise. E depois o aumento subiu mais razoável de 2015 para 2016, e depois, ó, teve um aumento bem elevado nos últimos anos, 2018, 2019, né, indicando, e a variação de tarifa, o consumo embaixo, em azul, né, repara que o consumo nós já destacamos no outro, o que aconteceu nesse fenômeno aí. Bom, o outro é o PIB per capita. Repara que o PIB per capita tem um aumento bem acentuado, até que não acompanha aí as reduções. As reduções de energia, elas aconteceram no ano da crise, mas o PIB per capita foi aí subindo anualmente. Outro parâmetro avaliado aí foi o IPCA dos aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Qual é a relação dele com o consumo de energia elétrica? A gente pode reparar aí dois picos, um pico negativo de decréscimo no ano de 2009 e um pico de elevação bem acentuada no ano de 2015. Mas a gente observa que isso não tem muita mudança, não gera muita mudança aí no consumo de energia elétrica. Bom, depois disso, o que houve aí? Houve uma modelagem, né? Nós fizemos uma modelagem do trabalho
E essa modelagem, eu vou ter que sair aqui um pouco de cena, eu tenho aí, foi feita pelo método do MQO, período mensal de 2007 a 2019, foram 156 observações. A equação estimada, ela nos trouxe o seguinte resultado: o logaritmo, ela foi linearizada, né, do consumo de energia em função do tempo, é igual ao intercepto menos 5,7387 menos 0,2284 do logaritmo do preço em função do tempo, mais 0,1334 do logaritmo da renda em função do tempo, mais 1,2687 do logaritmo do número de consumidores em função do tempo. Com isso, é possível a gente observar que, né, o modelo apresenta uma distribuição normal em nível de 5% de significância, e eu posso observar aí pelos coeficientes parciais. O primeiro coeficiente aí, o coeficiente parcial da regressão da tarifa média estimada, que vale aí menos 0,2284, e isso indica que, mantida constante a influência dos demais regressores, o aumento da tarifa média da energia elétrica residencial em 1% provoca uma redução no consumo de energia, em média, de 0,2284. Agora, se eu analisar aí o rendimento médio, é possível verificar que o coeficiente de rendimento médio de 0,1334 aponta que, mantido constante as demais variáveis, o aumento no rendimento em 1% gera uma variação positiva média no consumo de energia elétrica em cerca de 0,1334%. Já o coeficiente referente ao número de consumidores, que no caso aí vale 1,22687, aponta que, mantido constante as demais variáveis, o aumento no número de consumidores em 1% gera uma variação positiva média no consumo de energia elétrica em cerca de 1,22687%. Para validar o modelo, nós fizemos aí alguns testes, né? Teste de validação do modelo. Primeiro aí vamos falar do teste P. O teste P indica o seguinte para a gente: olha, o teste P, considerando uma hipótese nula, que os resultados possuem distribuição normal, um H0 distribuição normal, à exceção do modelo 3, todos os outros modelos apresentam normalidade na distribuição dos resíduos em nível de significância de 5%, ou seja, não rejeitam aí a hipótese nula. Outro teste realizado foi para a verificação da heterocedasticidade. Utilizamos aí o método de White, onde eu considero a hipótese nula H0. H0 é modelo homocedástico. O modelo 4 é o único que não rejeita H0 em nível de significância de 5%. Logo, ele é o único que é homocedástico. Todos os outros modelos são modelos heterocedásticos. Ainda temos também o teste da autocorrelação nos resíduos, né? Usamos para isso o método estatístico de Darby-Watson. O modelo avalia a autocorrelação nos resíduos dos modelos, né? Os dois modelos, os dois primeiros, o modelo 1 tanto o modelo 2, apresentaram autocorrelação positiva nos resíduos, né? Só o terceiro e o quarto modelo que não apresentaram isso. Agora eu vou te mostrar a nossa regressão que foi feita no software eViews do modelo vencedor, né? Só um instante. Tá aí feita a regressão. É possível você olhar nessa regressão aí. Eu destaquei, além dos coeficientes estimativos, nós já falamos na frente, coeficientes estimados. Também destaquei o nosso R2, que foi um R2 de 0,87, né? Considerando as variáveis significantes com 5%. Nossa conclusão é: o modelo 4 apresentou uma boa aderência confrontando com os demais por possuir uma distribuição de resíduos normais, ser homocedástico e não apresentar autocorrelação nos resíduos. A conclusão é: a redução do consumo foi temporária, contrariando a hipótese, condição que pode ser explicada pelo produto ser classificado como um bem essencial.
O aumento gradativo do consumo de energia elétrica no período em estudo, com exceção do espaço de tempo próximo ao ano da crise, aponta para a proposta de políticas públicas no que se refere à ampliação de outros tipos de usinas geradoras de eletricidade, como eólica e solar. Incentivos à pesquisa da produção de aparelhos mais eficientes, também é algo bem positivo, e campanhas educacionais voltadas para a população relacionadas ao consumo consciente. Bom, assim a gente encerra aí o vídeo que tratou a demanda por energia elétrica residencial em São Paulo, estimativa das elasticidade renda e preço da demanda após a crise hídrica de 2014. Muito obrigado!